Olá, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo sobre como eu fiz para estudar mais sobre o problema de acoplamento na arquitetura de microserviços e como esse estudo me levou a encontrar um repositório de código com muito exemplo de código interessante para que eu possa treinar diversas habilidades diferentes sobre design de código, tá bom? Mas antes de mais nada, antes de continuar, na verdade, né? Deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Nishi e Rafael Ponte, eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, né? Que é composto pelo nosso canal e pelo nosso treinamento Jornada Dev Mais Eficiente. Então vamos lá, né? Eu vou te mostrar passo a passo exatamente como foi aqui diretaço. Então, eu acordei aqui, né? Um belo dia eu acordei. Um belo dia próximo, no mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo pra você, então eu tô sabendo, tá tudo super fresco aqui na minha cabeça. Falei, caramba, eu quero gravar um vídeo, né, sobre algum artigo científico voltado, né, pra qualidade de código, né, por desafios de manutenção e tudo mais, e eu quero pegar alguma coisa que seja baseado em pesquisa da academia para esse vídeo que eu quero fazer. Geralmente o processo para gravar, né, algum conteúdo para o canal, né, muitas vezes vem de observação no dia a dia, experiência que eu passei, mas de vez em quando vem, né, dessa parte de inspiração diretamente do trabalho de outras pessoas, como é o caso aqui dos trabalhos acadêmicos em eventuais livros e tal. Aí eu vim aqui, né, no site do ICSE, que é essa conferência aqui, na International Conference on Software Engineering, vim aqui no site de 2025 do ICSE, que é uma conferência grande dentro da área de engenharia de software, e tem várias tracks aqui dentro para você poder, né, olhar as linhas de artigos, né? Então, geralmente, quando eu venho, eu gosto muito dessa daqui, né, Software Engineering Practice, e volta e meia eu tô olhando, né, para Software Engineering Education também. Entrei aqui e comecei a olhar, né, um monte, tem aqui, né, você vai olhar um monte de artigos, a maioria dos artigos, inclusive aqui, eles estão disponibilizados, né, de maneira gratuita para você poder ler ele, né, na internet. Você bota ali no Google Escola, o título do artigo, vai estar lá, né, no repositório de artigos públicos e tal. Aí eu fui olhando, né, e assim, tem trocentos sobre LLMs e o papel do LLM para fazer X, para fazer Y e por aí vai. Aí teve um aqui que me chamou algum tipo de que me deu aqui, né, me chamou um pouquinho de atenção, que foi esse aqui do review de código. Então, Automated Code Review in Practice. E esse já me chamaram a atenção, porque no abstract do artigo fala, né, que a utilização de ferramentas de LLM, desses agentes, né, para tentar fazer a revisão de código, ao invés de ter reduzido o tempo de revisão de código, aumentou o tempo de revisão de código. Não quer dizer que ficou ruim. Gostaram, né, do resultado, né, gostaram de várias das sugestões e tiveram críticas às sugestões também, mas aumentou. Eu falei, legal, me parece bom. Um outro que me chamou a atenção foi esse daqui da IBM, que era o Anomaly Detection in Large Scale Cloud System, Industry Case in Dataset. Esse eu também achei minimamente interessante, né, porque a ideia é descobrir a partir, né, de um diff, né, a partir de um novo pull request, aí você faz o diff ali, por exemplo, para o estado anterior e tal, o nível, tentar ter um chute do qual é a percentual de chance dessa minha nova adição aqui no software gerar um incidente de níveis de criticidade diferentes ali, né? Então, é um estudo que parece interessante, se eu não me engano foi feito lá pela Meta. Então, os artigos, né, dessas Big Techs tendem a ser, na minha opinião, legais, né, porque eles têm muita coisa acontecendo dentro da empresa, então dá para coletar um monte de coisa legal. Então, chama a atenção. Só que ainda não tinha ainda batido assim e falado, caramba, acho que esse é um tópico que está me interessando muito agora, nesse exato momento. Aí eu vim aqui em cima, vim aqui no Search e botei microservice. Aí veio aqui, né, pessoas e tal, e aí veio alguns artigos e veio esse daqui que me chamou a atenção, né, Semantic Dependency em Microservice, sei lá, né, Architecture.
E esse me chamou a atenção, eu li e achei legal, porque acho que esse é um problema que as empresas que apostam em arquitetura distribuída, e eu vou gravar um outro vídeo para revisar esse artigo, beleza? Mas empresas que apostam em arquitetura distribuída, que chegam numa escala bizarra, grande mesmo, né? Então pensa aqui no Brasil, pensa, sei lá, no Nubank, pensa no Mercado Livre, pensa no iFood. Então pensa nessas que tem milhares de microserviços ali deployados, ou qualquer outra que você conheça, né? Sei lá, das que estão aqui na minha cabeça, eu penso também, né? Imagino que, sei lá, o quinto andar deve ter, né? Suas centenas ou milhares de microserviços deployados e várias outras. Você pensa, aí você sai, você pode pensar no Uber, né? Que também é famoso por ter muito microserviço. Você pode pensar no Netflix, que também é famoso por ter bastante serviço lá e tal. Em todas essas, né? Você tem o problema meio que padrão de códigos duplicados dentro do mesmo serviço e obviamente também, né? Fora, entre serviços diferentes. Só que você tem um problema que é mais crítico, que é quando serviços diferentes executam lógicas que fazem a mesma regra de negócio, né? Que tem a mesma semântica ali. Então imagina que você está dentro do mundo... Aqui eu estou só chutando, tá? Não sei de nada. Você está lá dentro do iFood, por exemplo, e deve ter, né? Algumas maneiras diferentes, talvez exista, né? Algumas maneiras diferentes de acessar o histórico de pedidos de uma pessoa. Por quê? Por que tem algumas maneiras diferentes? Que alguém precisou, fez. E aí, supostamente, esse era o serviço que deveria ser acessado quando alguém precisasse de histórico. Mas aí outra pessoa precisava e não sabia que tinha esse e fez. E eu dei aqui histórico, que é uma coisa básica, mas imagina as diversas possibilidades, né, de busca de informações ou de transações que tem que rolar lá dentro. Você pode pegar a mesma coisa, né, para o Mercado Livre da vida, você pode pegar a mesma coisa para um banco da vida, né, para qualquer fintech que você queira pensar aí, né, Nubank, C6, ou bancos que a gente já conhece há mais tempo aqui e tal, né? Todo mundo tem esse ecossistema de serviços distribuídos. A semântica muitas vezes se repete. E isso não é só do mundo distribuído. Você pensa em sistemas que são monolíticos, é a mesma coisa, né? É completamente comum você ter métodos, por exemplo, no sistema que usa uma linguagem orientada a objeto, você pode ter métodos que estão em classes diferentes que fazem a mesma coisa. Só que não é repetição de código, porque eles fazem a mesma coisa por caminhos diferentes. Então você tem repetição de semântica. E a repetição de semântica, obviamente, é uma repetição mais difícil de ser detectada. Mas o problema da repetição de semântica é que quando você tem apenas código duplicado para fazer alguma partezinha, uma parte pequena dentro de um todo, você ter essa repetição te machuca, né? Quando você quer aplicar uma alteração e tudo mais. Mas não machuca o fluxo de negócio, porque afinal de contas você está duplicando um trecho de código para realizar operações, né, fluxos diferentes, que não tem nada a ver um com o outro. Agora, quando você tem semânticas duplicadas, de vez em quando o significado daquilo, né, muda. O cálculo de histórico de pedidos, o significado de fazer uma transação instantânea ou coisas do gênero podem mudar. E se isso muda, mas a maneira de fazer isso está duplicada entre os serviços ou entre os métodos, eventualmente no monolito grande, aí você tem uma situação um pouco mais problemática, né? Porque a coisa está funcionando de maneira errada. Então, esse problema não é novo. Esse problema é super velho, né? É super velho. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, de você querer ter teste automatizado para o seu código. Porque o teste automatizado, quando ele executa ali, né, ele está executando supondo uma determinada semântica. Se a semântica muda, supostamente, o teste deveria quebrar também. Só que você geralmente não tem um teste que checa esse tipo de coisa cross serviços na arquitetura distribuída. E esse artigo traz essa exploração e tudo mais. Aí eu achei legal esse artigo. Então, calma aí, qual que é o... Aí tem aqui o link, ó. Aí eu cliquei no link. Eu cliquei no link do artigo, caí aqui, né? Eu não sei nem, eu nunca sei como é que pronuncia Arxiv. Eu não sei, mas não sei se será que não. Aí eu vim aqui, ó, cliquei para ver o PDF, achei o PDF. Aí, pô, já li, aqui, né? Tô gravando esse vídeo, já li o artigo inteiro, achei muito legal, né? Não é que ele traz nada de novo, super novo, mas ele traz coisas que de alguma maneira já tinham passado pela minha cabeça
que ia ser legal de explorar, e eles fizeram um mecanismo, né, de exploração, inclusive mais limitado do que eu acho que poderia, dado esse mundo que a gente vive de LLMs e coisas do gênero, né? Provavelmente um LLM, se você botar dois códigos que fazem a mesma coisa, mas por caminhos diferentes, talvez ele vá perceber que a semântica da coisa é parecida, né? E tal. Mas eles explicam aqui a parada e tal, e aí lá para baixo, essa parte legal. Então, tudo isso daqui foi programado, né? Eu acordei, eu queria estudar mais sobre isso, e eu vim estudar e tal. Só que aí, nesse estudo, eles referenciam, né? Eles falam de um dataset, ou seja, eles falam de um conjunto de serviços que eles pegaram para analisar, né? Para rodar a ferramenta que eles prototiparam para ter um cheiro se fazia sentido, né? Deixa eu ver aqui aqui. Aí eles falam aqui, né, que eles conduziram um piloto para validar, né, usando um subset de projetos do dataset, né, de microserviços. E entre esse subset, eu ainda vou acessar esse dataset que eu não acessei, né? Um dataset de microserviços, ou seja, tem um lugar já com um monte de projeto baseado na arquitetura de microserviços que eu posso explorar. E entre esses projetos, ele fala que tem esse daqui, ó, o Train Ticket. E essa é uma parte que eu acho muito legal de compartilhar nesse vídeo, que é, muitas vezes, isso acontece mesmo, né? Eu tenho uma atividade programada de estudo que eu quero fazer, e eu vou estudar aquilo. Mas dentro dessa atividade programada de estudo, emerge uma oportunidade de eu estudar outra coisa, e muitas vezes melhor, de eu treinar a aplicação de um conhecimento em algum tipo de cenário que de alguma maneira se aproxime com a realidade, né? Porque quanto mais próximo da realidade que você vai enfrentar, ou talvez mais desafiador do que a realidade que você vai enfrentar, mais preparado você fica para transferir esse aprendizado, e essa é uma das coisas que a gente mais se preocupa, por exemplo, né, dentro da jornada Dev Mais Eficiente. Aí eu vim aqui, ó, Train Ticket. Vim aqui no Google e botei Train Ticket GitHub. Aí apareceu aqui, ó, a Benchmark Microservice, sei lá como é que chama, né? Microservice System. E fala aqui, né? As tecnologias que são utilizadas nesse projeto. Fala, tem aqui, né? Os serviços que tem, então tem bastante serviço, né? Cada pastinha dessa daqui, né? Cada coisa que tem um TS aí na frente é um serviço. E aí muito legal, né? Porque eu vim aqui agora, eles falam que, sei lá, o serviço que tem qualquer tipo de coisa, tem um que chama TS Preserve Other Service. Não é esse aqui o nome? Botei uma vírgula aqui, né? Então tem esse aqui, né? Tem esse aqui, ó, TS Preserve Service. Aí eu vim aqui no main, Java, não sei o que. Aí aqui, né? Uma arquitetura, uma organização de camadas muito padrão. Tem aqui o service. Esse aqui é um bem piquititico. Aí você vem aqui, né? É bem piquititico e tem uma interface e implementação. Né? Mas sabe que, qual que é a parte legal? Eu saí de um estudo programado e caí no repositório que eu não sabia nem que existia. Nesse repositório que eu não sei nem que existe, já me vem aqui, né, várias oportunidades de exploração, de criação de conteúdo, né, para o meu trabalho, de observação, de inspirações para observar mais coisas quando eu tenho acesso a outros projetos, né, quando eu vou trabalhar em outros projetos e tudo mais. Então, por exemplo, eu já poderia, né, criar um vídeo pequeno aqui para o canal, só discutindo esse aspecto aqui, que é você tem um microserviço relativamente bem pequeno, né, no que tange o número de funcionalidades que eles põem, e mesmo assim a pessoa, né, a equipe toma a decisão que você quer utilizar a arquitetura em camada baseada ainda, né, utilizando polimorfismo para eventualmente você trocar a implementação de uma determinada camada, sendo que, olha o tamanho desse negócio, não é melhor simplesmente criar outro e escrever? Para dar um exemplo. Então, vim aqui, entrei no código. Já é um código legalzinho, né? 400 e poucas linhas. E olha o código. Isso daqui vai gerar para mim, esse repositório vai gerar vários vídeos aqui no canal. Porque eu posso falar de várias coisas aqui, né? Eu posso falar de como que a gente poderia testar isso daqui. Eu posso falar de aplicar uma prática
de identificação, né, de necessidade de refatoração. Eu poderia falar sobre, será que esse log aqui de erro está passando as mensagens que precisa, né? Qual que é o padrão de log que está sendo utilizado aqui? Eu poderia falar de, caramba, isso daqui é um... Perdão. Isso daqui, né, é uma camada de serviço. Né? Nesse caso aqui, é como se está executando um suposto fluxo de negócio ali do sistema. E supostamente também está no core do sistema. Se está no core, por que ele está recebendo aqui, como argumento, um HTTP header? Como é que eu vou reaproveitar esse core com outro tipo de protocolo de entrada, por exemplo, se eu estou colocando no parâmetro que o header tem que ser do tipo HTTP? Então já dá para discutir, né, essa força que o seu código sofre, né, essa pressão que ele sofre do protocolo principal que você está utilizando para desenvolver o seu serviço, né, e do quanto que você tem que estar com a mente ativa para você não cair na armadilha de acoplar supostamente a camada que não deveria se acoplar com a camada superior. Então a gente poderia falar dessas coisas, poderia falar, né, que nesse método privado, poderia falar dessa parte aqui, ó, da falta de uso do construtor. Poderia falar de novo, ó, aqui na verdade tá fazendo uma chamada de serviço, poderia falar do quão testável é o REST template. Aqui, né, poderia testar. Eu poderia fazer um vídeo só refatorando esse código. Eu posso refatorar esse código na minha mão e depois eu posso refatorar usando, né, a métrica lá do CDD para guiar a complexidade e pedir para o LLM refatorar. Será que daria certo? Talvez desse. Já daria um bom experimento, por sinal. Eu poderia vir aqui... Ei, lasqueira. Tem aqui, né, no final, aqui também, ó, percebe que eu tenho um date, trip ID como argumento, start station, end station, seat type, total num. Será que tem uma oportunidade aqui, né, de ter um parâmetro um pouco mais semântico, porque esse conjunto de tipos deve operar junto? Tem algum método que é privado? Aqui, ó, o método privado aqui que me retorna, aqui tá uma response entity, que é um retorno via HTTP, mas na verdade está acessando um serviço externo. A gente pode discutir. Beleza? Nesse caso aqui tem tudo para ser ok. Isso, na minha opinião. Tudo aqui é na minha opinião, obviamente. Mas aqui, quando a gente usa o REST template, será que era melhor usar o REST template? Ou era melhor abstrair isso para o seu código ser mais testável? Quando aqui tem, né, um RabbitSend, deve ser para mandar mensagem e tal, você quer se acoplar ao seu provedor de mensagem ou não, né? Qual que é o seu nível de confiança com isso? Como é que isso pode influenciar na sua decisão? Então, de um começo de estudo que eu programei, me gerou a oportunidade de explorar um monte de coisas que eu não programei. E essa é uma coisa que acontece, acho que N vezes ali quando eu estou estudando, né? E obviamente que eu vou recortando de vez em quando a oportunidade está muito na minha frente e eu posso utilizar, que nem essa. De vez em quando é uma oportunidade para eu explorar, fazer uma nova exploração, então eu seguro um pouco, né? Para não misturar as coisas e atrapalhar o meu fluxo. Mas isso aqui eu quis compartilhar com você uma parada que acontece com uma certa frequência quando eu entro na jornada de ganhar mais conhecimento sobre alguma coisa, tá bom? Mas era isso que eu queria compartilhar, né? Espero que de alguma maneira tenha sido útil. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em compartilhar com você. E mais uma vez, fica aqui o convite para você clicar no link para o site da jornada Dev Mais Eficiente, que está aqui na descrição. Conhecer tudo que a gente oferece para você lá dentro, beleza? Nosso treinamento é focado em fazer com que você seja uma pessoa cada vez mais capaz de entregar software que gera valor na ponta final com o máximo de qualidade e eficiência. Tudo que a gente faz converge ali para isso. Então, era isso. Até a próxima.